Ô mãe, eu tô com fome. Tem bolacha no armário, vem fazer um lanche. Traz aqui pra mim, por favor. Como é que é? Ô Você mãe, tem mão? eu tô cansada. Vem buscar, minha filha. Mãe, eu tô cansada, muito cansada. Você não pode trazer aqui pra mim? Tô com muito sono. Ai, sei lá. Ah, Lorena, vem buscar. Ai, mãe, por favor. Fome. Ô mãe, você não tem amor pela sua filha, não? Oi, eu sou a Lorena e minha mãe disse que eu sou dramática. Mas eu não sou dramática. Mãe, tô com fome. Eu não sei se você é dramática, mas que você é faminta, você é e preguiçosa, viu, Lorena? Sejam todos bem-vindos, esse é o episódio inédito do Pode Isso FTU, podcast do FTU Brasil, e nós estamos falando sobre quem é você em casa. Quem é você, adolescente, quando está em casa? A gente já viu aí a Lorena, que ela é um pouco de dramática, faminta e preguiçosa. E para falar sobre quem é você em casa, nós trouxemos essa galera bonita aqui de Itaquera. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui. Tudo bem? Nós vamos estar aqui falando sobre o comportamento do adolescente em casa. Não é só dramático, não, é drama queen você. Já tá top lá dos dramas. A rainha do drama. Rainha do drama, é isso aí. Então você que está assistindo agora, já pega o link, dispara nos teus contatos, coloca no teu status, fala para todo mundo que o Pode Isso, o FTU de hoje está imperdível. Nós vamos falar quem é você em casa, você ajuda os pais, você é preguiçoso, você se identificou com a Lorena, você também é assim, chorão, tá lá no sofá, a mãe tá trabalhando e você fica chamando ela para dizer que você tá com fome. Deixa aí nos comentários, nós vamos conhecer também um pouquinho de cada um de vocês. A Margarete é mãe de adolescente e conselheira do FTU. A senhora se identificou com esse dramalhão aí da Lorena? Sim, senhor. Eita, Sim, e a senhor. filha tá aqui do lado da Daphne. Sim. A Daphne é dramática? É, pouquinho. Não, pouquinho. imagina. É. E pra senhora, como é que é ser conselheira do FTU e mãe de adolescente ao mesmo tempo? É um pouco difícil, né? Porque a gente ser conselheira cuida dos filhos dos outros, né? Uhum. E ser mãe de adolescente também é complicado, porque é dentro da igreja, fora da igreja, né? Aham. É meio Já complicado. teve assunto que começou no FTU e terminou em casa? Sim. Eita! Teve bronca que Muitas começou em vezes. casa, chegou no FTU, a senhora acabou de descascar. Muitas vezes. Então, diz aí, Daphne, como é que é ter a mãe conselheira e a conselheira que é a sua mãe? Ah, pra mim é muito bom, porque também pode ter um exemplo, né? Porque muitas vezes tem pais que não estão na igreja, né? E é muito bom por causa que eu tenho uma pessoa para aconselhar, se eu precisar de ajuda, eu sei que eu tenho ela em casa, então é muito bom pra mim. Então você tem ela como conselheira mesmo. É. Aí quando você chegou no FTU e tava gostando do Johnny, como é que você falou pra ela? Não tô gostando do Johnny, não. Ah, isso você não conta pra conselheira. Esse tipo de Não, assunto mas- você não leva pra conselheira. Não é que eu não conta, porque eu não gostei do Johnny, não. Não gostei mesmo Você do é Johnny. esperta, viu, mãe? Já vi que dá nó em goteira, hein? Com certeza. Bom, essa galera bonita aqui é do FTU de Parada 15, da região de Itaquera, né? É a galera mais barulhenta, disputa com Pimentas quem faz mais barulho nos eventos, hein? Olha, Eu não sei quem faz mais barulho, mas a galera da Parada 15 é muito agitada. Lá são muitos adolescentes? São muitos adolescentes. Tem mais de 30 adolescentes, né? Que a gente acompanha. E é muito bom, né? Porque quando eu entrei, eu não imaginava. Porque quando a gente chega, né? A gente não imagina, né? Lidar com quantidade de adolescentes. Que a gente já tem em casa, mas Tem um em casa. é um em casa, né? Imagina 30. é 30, né? Aham. Mas eu fui aprendendo com eles também foram aprendendo comigo, né?
E foi muito bom. Quando eu entrei, eu não tinha essa paciência que hoje, graças a Deus, eu tenho. São quantos conselheiros lá na Parada 15? Tem 5, 6. 6 conselheiros. Então dá uma média aí de 5 adolescentes para cada conselheiro Sim. cuidar. E são unidos, a gente vê São. que vocês são bem unidos ali. Sim. Somos É uma bem família unidas. de verdade É uma ali. família de verdade. Quando eu cheguei lá, eu vi a família real do Senhor Jesus, Que bacana. né? E foi muito bom, porque foi ali a transformação, né? Tanto minha como mãe de adolescente e a conselheira. A Daphne falou, né? Tem muitos adolescentes que os pais não vão na igreja. Sim. Qual é a realidade lá que a senhora recebe os adolescentes? Aí, quando chega um adolescente, eles chegam com vários tipos de problemas, né? Problemas deles mesmos, vem uma bagagem, né? Vem com conflitos, com bullying, com todo tipo de problema lá fora. Aí, quando chega, a gente acolhe, né? A gente ouve, né? Dá ali todo o tratamento, né? De um pai, praticamente, literalmente, né? E como Deus, né? Como o Senhor Jesus faz, né? Então, e ali a gente vai vendo a transformação, vai tendo acompanhamento, a gente vai vendo o crescimento, o desenvolvimento, né? Daquele adolescente, né? Até ele conseguir caminhar com as próprias pernas. Né? Que muitos deles chegam sozinhos, né? Sim, os pais, alguns chegam. Os pais não vão à igreja, às Sim. vezes mora só com a avó, mora Sim. só com um deles, né? Sim. São muitas realidades São hoje. muitas realidades, histórias, né? E todas, se colocar todas juntas, dá praticamente, literalmente, uma só. Porque cada um tem um tipo de realidade, né? Uns vêm com a avó, eu moro com a avó. Outros falam, eu moro com meu pai, eu moro com a minha mãe, eu moro com a minha tia, né? E ali Deus vai usando a gente para poder a gente lidar com cada um deles, né? Diferente. É como quando a gente tem os nossos pais, né? Que os filhos falam, minha mãe gosta mais daquele. Mas não, é o tratamento, né? E Que a gente tem que tratar, cada um tem uma E necessidade, é assim que um Deus tratamento faz, diferente. né? Deus trata cada um de maneira Sim. individual. Gustavo, você falou com a gente aqui nos bastidores que você sofria bullying na escola. Sim. Na escola, desde muito pequeno, né? Eu passei pelo bullying, né? E aquilo eu guardava pra mim, né? Então, quanto mais o tempo ia passando, era uma ferida que ia se abrindo dentro de mim. E quando chegou... Porque, assim, eu não tinha descobrido o meu valor. Eu não sabia qual era o meu valor. Então, eu buscava o meu valor nas pessoas. Só que teve um dia que nem nas pessoas eu consegui encontrar mais meu valor. Então, aí foi o meu fundo de poço. Porque quanto mais eu sofri o bullying, mais a ferida ia se abrindo dentro de mim. Que reações isso trazia dentro de você? Ia trazendo complexos. Eu ia tendo complexo de inferioridade. Eu não conseguia me olhar no espelho, porque eu via que eu era incapaz. Que eu olhava no espelho, eu via outra pessoa ali. Pensamentos de morte, de se matar. Muitos pensamentos de se matar. Eu nunca tentei se matar, mas já veio pensamentos de eu tentar se matar. Também tinha brigas dentro de casa. Eu fazia acontecer brigas, né? Eu era o causador da briga. Na escola você não reagia ao bullying. Na escola eu não Ficava reagia, quieto. eu ficava quieto. E só guardando dentro de mim. Era aquele adolescente que estava sempre sozinho. Sim, isso mesmo. E quanto mais eu ia ficando sozinho, eu ia sendo desprezado. Então ninguém queria ficar perto de mim. Porque eu sofria bullying, quem ia querer ficar perto de mim, né? E eu falei, nossa, o que eu vou fazer na minha vida se eu tô sozinho? E por que você não pedia ajuda pros seus pais? Porque eu era orgulhoso. Essa é a verdade. Eu era um adolescente muito orgulhoso e não reconhecia isso. Então, quanto mais o tempo foi passando, aí foi crescendo aquele problema, eu fui guardando só pra mim. E nem pros conselheiros eu levava. Você cresceu na igreja. Eu cresci na igreja. Eu passei pela IBI, né? Tive cada fase certinho. Só que quando foi o momento de ir pra FTU, eu não queria. Por que eu não queria? Porque eu já estava machucado. Então, eu pensava que no FTU as pessoas iriam apontar o dedo pra mim, iria fazer bullying comigo também. Aí eu falei, eu não vou. E a conselheira de lá me chamava, ia na minha casa, e eu falava, eu não vou. Até que teve um dia, né, um belo dia, que não foi ninguém na minha casa me chamar.
e eu senti falta. Aí eu falei, não, então eu vou lá conhecer esse FTU que tanto falam que é bom. Aí eu fui lá, eu entrei assim, aí tinha um grupinho lá reunido, aí eu falei, eu acho que é ali que é o FTU. Aí eu fui lá. Aí eu cheguei, aí eu falei, é minha primeira vez aqui. Aí todo mundo me recebeu muito bem, eu falei, eu me senti como se fosse da família já, né? Aí eu falei, olha, então aqui é o lugar que eu tenho que ficar. Aí depois daquele dia, eu não saí mais. Aí ali eu fui me desenvolvendo com Deus, eu fui desenvolvendo espiritualmente, né? Aí depois de 3 meses eu recebi a camiseta, foi o melhor dia da minha vida. Eu falei, nossa, foi como se eu estivesse recebendo o próprio Deus, porque receber a camiseta do grupo eu nunca imaginei. E ali eu fui aprendendo sobre o batismo nas águas, né? E eu fui desenvolvendo a minha fé com Deus. Perdoou quem tinha Perdoei quem tinha me machucado, eu pedi perdão para a pessoa, né? E a pessoa ainda quis ser meu amigo. Eu aceitei, porque eu falei assim, o Senhor Jesus, ele não iria desprezar, né? E eu não desprezei, eu aceitei aquela pessoa como minha amiga. E hoje em dia a gente é amigos, e eu ajudo ele e hoje em dia ele passa pelo bullying também. Então eu apresentei ele o trabalho do FTU, né? Se um dia ele quiser participar, ele é convidado. E eu tô ali cuidando dele ali na escola. É isso aí, vocês são ajudados no FTU para aprender a fazer o mesmo com os colegas de escola, né? Agora, a Heloísa está aqui caladinha, quietinha, mas a Heloísa, como é que era em casa? Eu era muito agressiva, eu respondia muito aos meus pais, a minha avó, pelo tempo que eu morei com ela. Aí eu respondia muito meus pais, muito. O que te fazia ser agressiva? É porque meu pai sempre também foi muito agressivo. Aí eu pegava aquele exemplo com ele e seguia. A sua família não ia na igreja? Não, naquela época não. Quem ia pra igreja era minha avó. Aí eu ia junto com ela. Aí você conheceu o FTU? Sim. Aí eu fui primeiro pra EBI, tudo certinho, depois fui pro FTU. E o que no FTU te ajudou você melhorar em casa? A obreira às vezes conversava comigo, a palavra também sempre foi me ajudando, as reuniões também, isso sempre foi me ajudando a melhorar cada vez mais. Uhum. Pois é, você é adolescente, talvez você também pense assim, se eu for no FTU, o que vão dizer, vão me julgar. Veja que a gente está aqui para receber você, para ajudar você a superar os seus medos, a sua insegurança, os seus problemas pessoais. Você não tem uma abertura em casa ou você tem medo de contar para os seus pais. Então você tem o conselheiro do FTU para lhe ouvir, sem julgamentos. A galera ali vai te receber, vai fazer amizade, mas você não pode esquecer que você primeiro tem Deus que quer lhe ajudar e você tem o conselheiro do FTU que está ali exatamente por você. O conselheiro, ele está no FTU por causa dos adolescentes. Sim, não é simplesmente para estar ali cumprindo uma função, não. É um amor que nós temos pelas almas. Como um dia nós chegamos, fomos ajudados, nós queremos ajudar, estender a mão para você que está aí no fundo do poço. E você que não pede ajuda, como o Gustavo entendeu, não era um problema de orgulho. Você tem que reconhecer isso. Porque até quando você vai ficar sofrendo sozinho, tendo um montão de gente aí que pode te ajudar? Aí você diz, não, mas eu não tenho orgulho, eu tenho vergonha. A vergonha é a irmã gêmea do orgulho. Cara de um, focinho do outro. Vergonha e orgulho, são iguais. Por quê? Porque no fundo, a pessoa está com orgulho. Ela não quer mostrar fraqueza, ela não quer pedir ajuda, ela não quer que todo mundo saiba o que acontece com ela. Mas peça ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Pedir ajuda é sinônimo de força. É sinônimo que você já não quer mais essa dor dentro de si, que você já não quer mais esse sofrimento, você já não quer mais essa angústia, essa tristeza, essa solidão. Agora mesmo, você sabe o que a gente está falando, porque você passa por isso. Muitas vezes em casa é o último lugar que você quer estar. Você quer ficar na internet, você quer estar no mundo virtual, você quer estar com os amigos na rua, porque em casa não é um bom ambiente. Ou então em casa você tem que fingir, né? Porque tem muitos adolescentes que ele apronta todas lá fora e em casa ele quer fingir que está tudo bem. Todo tipo de fingimento, independente da sua reação. Porque tem aquele também que se fecha, aparentemente está tudo bem, mas ele está sofrendo. Simplesmente ele não quer trazer mais problema ainda para casa, mas não é a solução. Ele pensa assim, se eu trouxer problema para minha mãe, para meu pai, é mais um problema. E a gente que lida com eles, Margarete, a gente sabe que
o adolescente ele tem a tendência a se fechar. Ele tem a tendência a se trancar. E por isso o FTU, para ele poder saber que ali ele pode ser ele mesmo. Exatamente. Eles chegam fechados, têm vergonha, orgulho, né? Como o Gustavo estava dizendo. Porque quando eu entrei na FTU, eu vi um pouquinho, conheci um pouquinho assim o comecinho do Gustavo. Ele era bem fechado mesmo. Eu olhava para as conselheiras, eu colocava a cara assim, eu colocava a mão na cara. Ele ficava Porque com eu tinha vergonha. também a timidez. Isso. Então a timidez, a vergonha, o orgulho, então era ali uma junção ali de uma coisa só. É como se ninguém chega perto. Né? Sim, aí eu ficava assim, com vergonha de falar quem eu era de verdade. Verdade. Eu acompanhei o desenvolvimento dele, eu vi a mudança dele depois, né? Ele foi se abrindo aos poucos. A Maria Heloísa também, ela chegou fechada, muito tímida, né? Não falava muito. Depois eu fui vendo o desenvolvimento dela, a transformação da minha filha também, né? Todos os adolescentes, né? Cada um vai chegando ali, né? Com um tipo de problema, né? E aí eles vão se abrindo, aos poucos vão pegando confiança na gente, né? E a gente vai trabalhando, né? E aí vai crescendo a E família. ele vai crescendo a família. Bota a foto aí da família Parada 15 aí, vamos ver vai aí, crescendo todo dia. ó. A família tá crescendo, toda essa galera aí. Sim. E quando eu cheguei, não era assim não. Era só um grupinho tinha o quê? 6 adolescentes. Aí eu fui vendo com o tempo e foi se desenvolvendo, né? Aí eu falei, nossa, que bacana, porque de mim nasceu outra pessoa. Aí depois da outra pessoa veio outra pessoa. E assim foi juntando uma família FTU. E lá a gente fez lá em Guaianazes, tem lá a quadra em frente à igreja, dá para fazer ali atividade esportiva, dá para fazer ali várias atividades Dá pra culturais. fazer várias. Então a galera tá sempre junto ali. Sempre junta, sempre É junta. junto e misturado. Tudo junto e misturado, é verdade. Sempre junto. Vamos falando mais sobre o FTU de Parada 15, mas vamos acompanhar mais um tipo de adolescente em casa. Mãe, cheguei. Tem comida em casa? Mãe, tem comida em casa? Tem comida sim, ela tá na geladeira, só esquentar, tá bom? Tá. Mãe, tô saindo. De novo, menino, você não para em casa, hein? Eu volto já. Sei. Oi, eu sou o Rafael e eu gosto de sair de casa pra me divertir, aproveitar o tempo, né? Tem que curtir. Não para em casa, mas quando bate a fome... Vai pra casa. Aliás, essa é a frase que o adolescente mais fala com a mãe, né? Tô com fome. Fome. É a primeira coisa, não pergunta se ela tá viva, não pergunta se ela tá cansada. Não, pergunta se está com fome. Daphne, mas você não sabe ainda fazer nenhuma água fervida? Não, eu sei fazer algumas coisas, sim, que eu aprendi com X-pão, suco d'água. ela. Miojo. Mas é a primeira coisa que você fala pra mãe, tô com fome. Tô com fome, mas algumas eu sei me virar sozinha também. Quando eu tô com fome, algumas vezes eu sei me virar sozinha. Faço alguma coisa ali, uma coisa básica, mas eu como. O que é o básico dela, mãe? O macarrão, o molho. E ela sempre pergunta, mãe, você quer? Aí eu falo, sim. Aí ela faz para nós duas. Ela sempre está Já tem fazendo evolução algo. aí. Sim, Já. um bolo. Bolo? Faz bolo Por que você não também. trouxe um bolo hoje? Ai, esqueci. Eu comi E ela tudo. sempre faz. Né, cara de pau. Comeu tudo e não trouxe pra gente. A galera que veio aqui de Praia Grande trouxe bolo, né? Bolo, isso aí. Pode ir, FTU vir no FTU e não trazer um bolo pra gente? Não, eles são nossos convidados. Ah, é? É. Ah, então tá bom. Então eu não trouxe o bolo que eu comi também. Mas assim, é uma realidade, né? O adolescente, às vezes ele vê a mãe só como a cozinheira, só vê a mãe e o pai só como o caixa eletrônico. E o FTU também tem o papel de ensinar o adolescente nesse relacionamento deles com os pais. Sim, exatamente. Porque às vezes eles chegam, como eles só vê a gente como, né, cozinheira, a passadeira, né, ali nas horas das necessidades que eles necessitam, né? E aí a gente tem toda o cuidado de ensinar para eles, né? Que a mãe não está ali só para isso, né?
E a mãe pode ser a confidente, pode Sim. ser a conselheira, a companheira, né? É que o adolescente ele tem muita tendência a se esconder. Então, ele pensa assim, se eu falar para minha mãe me mata. Né? E se eu morrer, minha mãe me mata também, porque eu morri. Né? Tudo ele acha que a Verdade. mãe mata ele. Sim. Então, Mas- assim, os pais precisam aprender como lidar com o filho adolescente, que é como se fosse outra pessoa, né? Sim. Até ser adolescente era uma coisa. Quando É. vira adolescente, parece que nasceu outra outra. pessoa. E como eu sempre acompanhei minha filha, então eu não tenho tanta dificuldade assim, né? Quando ela chegou à adolescência que eu tive. Porque ela batia a porta e era agressiva com as palavras, respondia. Mas eu sempre estava ali do lado, né? Acompanhando ela, sempre Mas sempre, acompanhando. é sempre com esse sorrisão. Sempre. Bate a porta sorrindo. Eu não vou fazer, mãe. A senhora bate nela sorrindo também. Sorrindo também. Ai, que família sorridente. Mas é interessante isso. Vamos usar o exemplo aí do que não para em casa. Você perde tanto tempo só fugindo da família, fugindo dos problemas, fugindo de quem você é. Porque depois se arrepende. Porque é tão bom estar em família, é tão bom ter uma casa ali. É a representação do Éden, é o que Deus deixou de mais perto do céu para a gente aqui na Terra. E muitos desprezam isso. Sim. E hoje em dia, né, o FTU ajudou muito ela, porque depois que ela começou a ir para o FTU, aí foi saindo, né? Deus Essa foi tirando raiva, dela né? essa raiva, né, que ela tinha. E a gente senta, a gente conversa, se ela tem algo que ela... mãe, eu passei por isso. E é muito legal, e é muito gratificante, né? Porque eu não desisti. Quando ela começou a ter esses sinais, eu fui buscar em Deus, né? Falei, Deus, eu não entendo o que está acontecendo com a minha filha, né? Apesar de que eu já fui adolescente, né? Mas eu não entendia, né? Porque eu estava ali do lado, né? Eu estava presente. Mas ela tinha essas reações. E o que o FTU ajudou a senhora a ser melhor mãe para ela? Me ensinou a entender ela, né? A entender, a se colocar no lugar dela. E a entender o que ela estava passando e o que ela estava sentindo. Porque a criança, quando passa para a adolescência, é uma transformação, né? Ela vive ali praticamente naquele mundo de fantasia. E quando começa a aparecer as realidades das situações da adolescente, eles ficam meio perdidos, sem saber o que está acontecendo, né? Eu tinha uma vida assim, e depois do nada, né? Eu tenho que seguir regras, eu tenho que fazer isso, aquilo. Então, eu fui aprendendo, né, a colocar no lugar dela. E a partir desse momento que eu me coloquei no lugar dela, sentei, falei, vem aqui, vamos conversar, né? O que está acontecendo? Mãe, você não me entende. Como sempre. A frase Você não me clássica. entende. Você não me entende. E às vezes eu falava para ela assim, essa sua amiga, que você fala que é amiga, não é sua amiga. Ela falava, é minha amiga sim, a senhora não conhece ela. Pois é, Ela aí gritava. que o adolescente não vê, né? Como que é minha amiga se meus pais não podem conhecer? Sim. Como que é meu amigo se o meu pai e minha mãe não sabem nem quem é? E ele cria um laço de confiança com esse amigo a ponto de esconder coisa dos pais por causa dessa amizade. São extremos na adolescência. Então, a gente tem que entender a primeira coisa. Esses dias a senhora no web postou algo muito interessante. Foi Deus que criou a fase da adolescência. Então, a gente não tem que discutir com Deus. Deus criou por algum motivo. Qual a diferença hoje em dia? Antes, nessa fase, já estavam assumindo responsabilidade. 13, 14 anos já estavam casando, na época de Jesus, né? Maria engravidou com essa idade. Eu já trabalhava. Então, o Valber ainda pegou essa fase de Jesus lá, que já era Você está falando que eu sou tão antigo quanto da época de Jesus? Pedro. Entendeu? Quer dizer, não, claro, eu também assumi responsabilidade muito cedo. Com 8 anos também eu já cuidava de casa, fazia comida, mas hoje é outra geração, então a gente não tem que nivelar. Mas, por algum motivo, Deus sabia que era necessária essa transição. Agora, a gente tem que aproveitar para tirar o bom da adolescência, não estragar a vida, né? E o adolescente tem muita coisa boa também, né? Ele começa a descobrir sua própria capacidade, ele vai ganhando mais autonomia, né? Sim. Ele vai tendo mais confiança em si mesmo. Aí entra o papel dos pais saberem lidar com o adolescente. Sim, foi isso que eu aprendi, a lidar com ela, né? E aí, isso foi acontecendo a transformação, a mudança,
né? Ela foi se tornando uma filha mais tranquila. Hoje em dia ela já me ouve, né? E a gente se senta, conversa. Ela não bate mais a porta. Não, a mãe arrancou a porta. Não bate a porta porque a mãe tirou a porta. Agora já não tem porta para bater. E eu até falava, né? Eu pedi ajuda para a obreira. Quando eu entrei lá, eu pedi ajuda. Eu falei, obreira, me ajuda, né? Que eu não estou conseguindo, né? E aí eu não imaginava que ia acontecer essa transformação. Mas sabe que isso também é um exercício de humildade. Por quê? Porque a sua filha obriga a senhora a ser uma conselheira melhor para os outros adolescentes. Isso. Leva a senhora a interceder mais. Tem coisa que a gente só vence na oração, né? Verdade. Tem coisa que a gente não vence só no conselho, só na persuasão. A gente precisa confiar em Deus. Sim. Então, ter uma filha adolescente obriga a senhora também a depender muito mais do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo eu não conseguiria nem permanecer e nem ajudar, né? E foi isso que me fez conseguir perseverar. E às vezes eu ia no domingo para a igreja, ela não queria ir, não acordava. Mas você dá trabalho, hein, Daphne? Eu dava muito trabalho. E aí eu chegava lá na igreja, a obreira falava, cadê a Daphne? Aí eu falava, obreira, não acordou. Aí ela falava, persevera. E eu ficava lá, ouvia a palavra e falava, Deus, eu estou aqui presente por mim, por ela, estou buscando. Em nome de Jesus ela vai vir. E começou a vir. E agora ela já vai, né, nos eventos, ela levanta, não tem preguiça para acordar e vai. Hoje e até ela até fica, vamos mãe, vamos. Bota quente na senhora. Agora ela fica me acelerando. É isso mesmo, o FTU ele está aí para acolher o adolescente, ajudar o adolescente a desenvolver, a crescer, e a gente está se preparando para o nosso grande evento Conexão Teen 2025. Anota aí na sua agenda, nós teremos os professores da Escola do Amor, o Bispo Renato e a senhora Cristiane Cardoso, trazendo o namoro blindado para os adolescentes. Imagina, Paty, que privilégio ter os professores da Escola do Amor ensinando o amor inteligente para os adolescentes não quebrarem a cara lá na frente. É demais, né? Tudo que Deus nos proporciona é algo incrível, porque olha a oportunidade que você tem de não errar, como a senhorita Susan, você que leu sabe o que eu estou falando. Imagina a Susan no evento desse, aprendendo ali o amor inteligente, ela não teria nunca nem olhado para a cara do Johnny, né? Pois é. Então, faça o favor de compareça, leva seu caderninho, leva o seu livro Namoro Blindado, leva sua caneta para você anotar ali os pontos importantes, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. 18 de maio, aqui no ginásio do Ibirapuera, você e a sua família são convidados a estar conosco para todo o Brasil, para todo mundo, através aqui do FTU Brasil e do Univervídeo. Você vai poder assistir o evento ao vivo, mas nada como estar lá presencialmente, nada como estar ali no meio da galera, pegando o clima ali, fazendo parte daquela multidão. Então, 18 de maio, procure o FTU, porque tem um ingresso, a entrada é gratuita, mas tem um ingresso, porque lá a quantidade de pessoas é limitada, tá? E se você puder levar o livro Namoro Blindado, o seu caderno de anotações e a sua caneta para anotar ali as dicas dos professores da Escola do Amor, olha, vai ser muito legal. E vai ter muita coisa boa, né? Tem música, tem dança, tem novidade, tem lançamento da camisa OQJF FTU, tem também o moletom FTU, que vai estar lançando lá no ginásio do Ibirapuera. Pode ser que tenha o livro 2. A galera falou que você prometeu o livro 2. Não, prometi não, eu dei o spoiler. Né? Deixa eu ligar para meus contatos aqui. É que eu não quero ligar ao vivo. Vai que eu tenho uma frustração ao vivo também, né? Melhor a gente esperar e orar. Vamos orar. Então, 18 de maio aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Nós já temos nosso convite. Você tem que ter o seu ingresso, até porque o ingresso ele te dá direito a participar de vários sorteios. Então a gente vai ter sorteio lá de uma televisão 55 polegadas para você assistir o Univervídeo. A gente vai sortear um smartphone. A gente vai sortear uma bolsa de estudos para os seus pais. Imagina, sua mãe, seu pai ainda não fez faculdade, quer estudar? O Univer Ensino vai dar uma bolsa integral, 100%,
para os seus pais poderem estudar, A né? galera do FTU ainda não tem sorteio para Israel, né? Não, a galera ainda não pode viajar sozinha, não. Dá muito trabalho. Mas os conselheiros do FTU estão participando Ó, do o João sorteio. tá ali na fé que vai ganhar. Os conselheiros do FTU estão participando do sorteio da viagem para Israel, que vai acontecer no Mega Dance. Então, galera, sábado 17 é o Mega Dance e domingo 18, Conexão Team 2025. Anota aí para você não ficar de fora, tá bom? Vamos ao próximo tipo de adolescente em casa. Vamos acompanhar. Mirela, vamos levantar, já é 10 horas, hoje é sábado, a gente tem que limpar a casa. Vamos, Mirela, já é 10 horas. Nossa, que menina difícil de acordar. A gente já tinha combinado que hoje a gente ia limpar a casa toda e ela só dorme, só dorme, só dorme. E eu tenho que ficar aqui chamando, me descabelando pra ela levantar pra fazer alguma coisa dentro de casa. Ai, como que isso cansa? Meu nome é Mirella e minha mãe não deixa eu dormir mais um pouquinho. Hoje é sábado e nem tem escola. Esse aí é o tipo predominante de adolescente. Quem aí é meio Mirella? Todos. Todo mundo é meio Mirella? Tem muito sono, Heloísa? Muito. Se deixar, dorme o dia inteiro. E à noite, tem dificuldade de dormir cedo? Não muito. Não muito. Imagina. Porque às vezes o adolescente dorme muito de dia, porque Não. de noite ele vira à noite, hein? Não, em defesa do adolescente, é uma fase que eles precisam dormir mesmo. Eu sou adolescente, então. Não, você não dorme. Você não dorme. Tô precisando dormir. Desde o estágio do Pacaembu pra cá, eu não sou a mesma pessoa. Mas e aí, como é que vocês são em casa em relação a dormir? Dorme cedo? Tem disciplina? Como é que é? Então, eu tenho disciplina com o meu sono, né? Porque se eu deixar, Dorme vai demais. até... Então, eu costumo procurar dormir cedo, né? Acordar cedo também para ir pra escola, né? Que às vezes é uma guerra, né? Uma luta. Mas eu procuro ter essa disciplina. Porque o segredo de levantar cedo é dormir cedo. Sim, Não adianta a pessoa querer levantar cedo e dormir é tarde. verdade. Né? Com certeza o adolescente perde a hora de manhã porque perdeu a hora para dormir. Sim. Falta disciplina. E você usou a palavra certa, disciplina. Sim. Isso você aprendeu também no FTU. No FTU. E também com o Intelimen. Ah, né? você fez o Intelimen. Porque eu já concluí os 53 desafios do Intelimen há um ano atrás. Uhum. Então o Intelimen também me ajudou, né? O FTU e o Intelimen me ajudou a ter disciplina na minha vida. Porque a minha vida era desorganizada, era a vida do adolescente bagunçada, assim. Sim. E depois que eu aprendi a resolver esse problema, né? Aí agora eu tenho organização. Tudo que eu faço. Em casa você convive com quem? Eu convivo com a minha avó, né? Uhum. Mas eu sempre visito a minha mãe, né? Tô ali junto, mas eu convivo com a minha avó em casa. Pois é, essa é a realidade de muitos adolescentes. Às vezes mora só com a mãe, ou só com o pai e a esposa dele, ou com a avó. Então, quando ele chega no FTU, ele vai conhecer o que é a família de Deus. Ele vai ter a referência do que é a família que Deus estabeleceu na palavra dele. E que todo mundo pode ser essa família de Deus, né? Com certeza, porque é uma promessa, né? Que a gente né, se a gente fazer a vontade de Deus, né, a gente tá na vontade de Deus, a gente vai fazer parte da família de Deus. Não só a família FTU, né, mas a gente levar a nossa família a conhecer a Deus, porque através das nossas atitudes a gente faz isso, Sim. né? Falar mais do que palavras. Né? Sim, é verdade. Você estava contando também que na escola você começou a dar testemunho até com a coordenadora. Sim, é verdade. Eu levei o livro Fogo Cruzado, né? E eu fiquei lendo lá no intervalo. E ela passou assim, olhando, e ela falou, nossa, que livro bonito. Ela achou bonito o livro, a capa do livro, né? E o Nipro? O Nipro, viu? Tá fazendo sucesso pela capa, olha Sim. só. Lança o 2, por favor. Aí ela falou, aonde você adquiriu esse livro? Aí eu falei pra ela que eu sou do FTU, né? E que foi um lançamento, né? Especialmente para os adolescentes do FTU. E eu dei o meu livro de presente pra ela.
né? E ela leu esse livro. E ela falou que ela se identificou com a personagem Susan, né? Que ela era uma adolescente que obedecia os pais, que ajudava em casa. Só que depois ela conheceu um Johnny na vida dela, uma pessoa que mudou a cabeça dela completamente. Aí acabou se transformando em uma Susan desobediente. Sim. O livro Fogo Cruzado é o primeiro romance juvenil. O FTU já está lendo desde janeiro. Se você ainda não leu o livro, você pode adquirir pelo arcacenter.com.br ou nas lojas físicas aqui de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Nós estamos com o livro 1 atualmente, mas em maio, tô aqui, ó, notícia quentinha. Deixa eu ouvir aqui o áudio aqui. Opa! Deixa eu ouvir o áudio aqui dos meus produtores. Ó. Você que não entendeu ainda, é uma trilogia. São 3 livros. Esse é só um de 3 e todo mundo está na expectativa do 2. Tanã. A portinha da esperança. Capa e tudo mais. Mas acho que já está tudo fechado, assim a gente já faz os posts interessantes aí para você começar a espalhar. Ao vivo! Aí, ó, meu produtor ao vivo. Muito obrigado, Jadson. Então, tá aí, ó, primeira mão, notícia quente, hein? Notícia quente, não é bafão não, é notícia quente que o livro 2 a gente vai ter aqui no Conexão Team também, 2025. Meu Deus, é muita coisa boa nesse evento, Paty. Tudo preparado, só falta você. Falta você ter o seu ingresso, falta você conseguir o seu ingresso. Fale com o conselheiro do FTU, tá? Garanta já o seu ingresso dos seus pais, dos seus amigos, porque no dia 18 agora de maio, Conexão Team 2025 está imperdível. Olha, e tem surpresa, hein? Eu acho que vocês vão sair de lá assim, ó. Só com essas novidades eu já tô... Já vai ser o primeiro na fila lá do 2. Chega cedo, porque o evento começa no palco 14 horas, mas a partir de meio-dia a gente já vai abrir os portões. Então o meu conselho é a galera chega cedo. O meu conselho é meio-dia 1, vai lá no Arca Center, meio-dia 1 você tem que estar lá na fila. Não, exatamente, Paty, é um evento anual, é uma vez ao ano. Então a galera tem que se programar, sair cedo para chegar lá no Ibirapuera e participar de todas as atividades que a gente vai ter. Vai ter food trucks lá, para quem quiser comer por lá, vai ter as tendas do Arca Center, vai ter os lançamentos. Então, todo mundo cola com a gente, 18 de maio agora, aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Vamos ao último tipo de adolescente em casa. Tá bom. Gi, Oi. você terminou já de limpar a casa? Não. Mas filha, vamos lá terminar de limpar a casa. Tá demorando tanto por quê? Eu só vou se você deixar eu ir na casa da Juliana hoje. Então tá bom, filha, mas tem que arrumar a casa primeiro, tá bom? Então tá bom. Eu sou Giovana e eu faço, mas só se eu receber alguma coisa em troca. Isso aí a minha mãe fazia com a gente. Você escolhe limpar a cozinha ou a chinela. Você escolhe varrer a casa ou o cinto. Mamãe também trocava. Lá na sua casa também tem troca? Lá em casa a gente não tem troca. Não tem. É só uma opção. É só uma opção. Tem que ajudar. Tem que ajudar. É engraçado que o adolescente acha que é obrigação os pais recompensá-lo dele ajudar na limpeza que ele mesmo sujou, né? Sim. Na bagunça que ele mesmo provocou. Eles são assim, né? Alguns são assim, mas lá em casa não tem isso. Lá tem disciplina, Daphne? Tem disciplina. Como é que é? Quais são as suas responsabilidades em casa? A minha responsabilidade é eu tenho que arrumar o quarto, né, também. Seu quarto? Eu e minha irmã. Tem que limpar. Eu gosto muito de organizar. Então, todo o trabalho de organização é comigo. Eu gosto de tudo. Eu gosto muito de organizar. Se for organizar sala, eu gosto de organizar. Eu gosto de organizar armário. Eu gosto de organizar um monte de coisa. Então, tudo que é organização é comigo.
Que legal. Então, ela já demonstra que está começando a assumir responsabilidades. Sim, ela gosta de organizar. Aí a irmã dela gosta de cozinhar, ela gosta de organizar. Então eu peguei o que elas mais se destacam a fazer e aí eu determino para elas, Distribui né? as responsabilidades. Isso. E aí elas vão eliminando tudo e eu vou colocando para fazer outras Olha coisas, que legal. comida, ajudar a cortar alguma coisa. Eu sempre reúno ela na cozinha. Ó, corta tempero, corta isso, um faz aquilo, outro faz. Vou distribuindo as afazeres. E aí aí chega, até chegar no final. Isso na é etapa família. Que aí você pode ensinar a sua irmã a ser organizada e a sua irmã te ensina a cozinhar. Sim. Sua irmã Olha só tem que quantos legal. anos? Tem 22. Ah, ela já é adulta. Já. adulta. Então a sua irmã já tem que assumir mais responsabilidade. Sim. Então, é legal isso, porque compartilha, Sim. né? São momentos prazerosos de estar junto ali em família. E o adolescente não imagina como isso vai ajudá-lo lá na frente, né? Sim, ajuda bastante. Até para eles poderem, né, quando eles crescer e eles ter as próprias, como eles já começam a ter responsabilidade até a fase adulta, né? E andarem com as suas próprias pernas. E isso eu aprendi com a minha mãe. Então eu passei para elas. O que eu aprendi com a minha mãe, eu passei para elas, né? Minha mãe, a gente tinha que fazer algo para a gente receber em troca. E eu usei ela, tem que fazer, tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina, né? Como o Gustavo estava dizendo. E sem receber nada em troca, né? A gente não tem, irmã, se eu fazer isso, se eu fazer isso, ela me dá isso? Não, lá em casa a gente não tem. Isso é sistema de Todo mundo tem que ajudar. Isso se chama corrupção passiva. Sim. Não dá certo, não. Não, E lá todo e mundo os ajuda. pais têm prazer de fazer as coisas pelos filhos, né? A mãe, o pai, quer ver o filho fazer as coisas porque nasceu deles, não só porque foram mandados ou porque eles vão ganhar algo em troca. O segredo tá aí, né? De ser abençoado. Porque também você gosta quando a sua mãe te surpreende e te dá um presente. Eu gosto, claro, né? Tem que gostar. Então imagina como que a sua mãe gostaria de chegar em casa e ser surpreendida porque você fez algo sem ela pedir. Sim. E é muito bom quando eles fazem isso, né? E a Só, gente fica só tem que feliz. avisar, às vezes, pra mãe não morrer do coração, né? Sim. Porque a mãe não tá preparada para tanta emoção. Sim, e às vezes quando elas querem contar alguma coisa, mãe, a senhora senta. Opa. Aí eu falo, não, de pé, tá ótimo. Aí elas me contam, assim, e eu fico de boa, porque a gente sempre estamos unidos lá em casa, né? E a gente divide tudo, o que a gente tem que fazer, o que a gente... Um ajuda o outro lá em casa, gente. Até para sair, para resolver algo, né? A gente sempre está dividindo para sempre estar aconselhando um ao outro, tá ali, né? Ajudando um ao outro. Então, isso eu passo para ela, né? Ó, eu vou fazer isso, você quer isso? A gente sempre está assim, se comunicando, dia e noite, 24 horas por dia. E você, Luiz, o que o FTU te ajudou você melhorar em casa? Eu mudei muito, porque antes eu não fazia nada dentro de casa. Você era preguiçosa? Você Sempre chorava foi. de preguiça também? Não. Porque tem adolescente que chora de preguiça, né? Se pedir alguma coisa pra ele, porque só eu, porque tudo eu, né? Exatamente. Então você não ajudava em nada. Aí eu ficava me perguntando, por que tudo eu? Porque eu tenho um irmão mais velho, aí por que só eu, não meu irmão? E não acabava nenhum dos dois fazendo nada. Aí nenhum dos dois fazia nada. E você foi aprendendo a ser mais responsável também. E interiormente, o que o FTU te ajudou? Me ajudou a melhorar comigo mesma, a melhorar minha vida com Deus. Eu quero que você de casa aprenda a dar valor ao que você tem. Às vezes você reclama muito pelo que você não tem e você não reconhece o que você tem. Você olha, mas eu não tenho mãe, não tenho pai, eu sou pobre, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas você está desprezando o que Deus te deu, porque no FTU o que você recebe vai te ajudar para a vida toda. É a palavra de Deus, você tem a atenção de Deus. Muitas vezes você fica aí querendo ganhar a atenção dos amigos da escola, querendo chamar a atenção na internet, e você está desprezando a atenção mais importante, que é a atenção de Deus. Então comece a prestar atenção no que Deus tem dado a você. Olha só o que ele diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 1. Ele diz assim, versículo 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe.
eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Aí você diz, não, mas eu não tenho pai, não tenho mãe, moro com a minha avó, como é o caso do Gustavo. Você também morava com a sua avó? Sim. Mas a igreja é a nossa mãe espiritual. Jesus é o nosso pai, ele cuida da gente. Então, você tem que deixar esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de eu não tenho ninguém e começar a valorizar quem Deus colocou no seu caminho. Porque Deus te chamou para a família dele, Deus te chamou para você fazer parte do povo dele. Poxa, isso é muito grande. Deus chamou a Abraão, Abraão era de um povo idólatra, mas Deus chamou Abraão. Como Jesus chamou os discípulos, eles tinham lá suas vidas, mas aqueles Jesus chamou para si, como Deus hoje chama esse adolescente que nos assiste. E que você estava falando, muitos procuram a atenção de amigos, querem se juntar lá a grupinhos, como das Babetes, querem arrumar um Johnny na vida para ter alguém te dar atenção, que olhe para você. Deus 24 horas por dia, todos os dias do ano, a hora que você se voltar para Ele, Ele está olhando para você. Ele está te escutando o tempo todo. Olha só, o Criador de tudo, o top dos tops, o máximo dos máximos, o Todo-Poderoso, Ele está olhando para você. E você que fica impressionado porque a menina te mandou uma cartinha dizendo que você é o amor da vida dela. Com os coraçãozinho mal desenhado. A Bíblia é a maior carta de amor. Ninguém nunca escreveu uma carta de amor maior que a Bíblia. A Bíblia é a maior carta de amor. Então, quando você lê a Bíblia, aquelas palavras elas vão transformando a sua mente. Nós estamos nesse mês estudando o Evangelho de Lucas. Você pode participar conosco todos os domingos, às 16 horas, do estudo bíblico, pelo Zoom. A gente manda o Zoom para todos os conselheiros. Você pode participar do estudo bíblico que a gente está fazendo aqui desde o Templo de Salomão, todos os domingos, 16 horas, para que você possa desenvolver o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus é a maior carta de amor. Cada palavra ali foi pensando em você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer. E aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Olha só que gesto de amor. Esse amigo seu que você mendiga atenção, ele jamais morreria por você. É mais fácil ele mandar você morrer, né? Quantos adolescentes estão perdendo a vida fazendo desafios idiotas pela internet? Mas o nosso Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu a vida dele no nosso lugar. Quer prova de amor maior que essa? Muitas vezes você insiste em fazer sua vontade e não busca saber o de melhor que Deus tem para você. Então faça essa troca, como eles fizeram aqui. Se hoje eles podem estar aqui conversando com a gente, é porque eles deram ouvido. Um dia você parou de escutar a raiva, você parou de escutar a rebeldia, você parou de ser chatinha e escutou a Deus. Olha só a transformação. E hoje a gente vê neles o fruto da palavra de Deus agindo neles, né? A gente vê o fruto da palavra de Deus nele, né? E a partir do momento que eles começaram a ouvir a Deus, deixar a palavra entrar, aí houve a mudança, né? E isso é transformador. Né? E por isso que estão aqui com a gente, né? Adolescentes nascendo da palavra. Queria ter trazido aqui toda a parada 15, né? Queria parar a parada 15 e trazer aqui. Mas eu tenho certeza que a galera tá lá ligada, assistindo a gente, comentando, sim, né? Tá. E a gente tem certeza que o Espírito Santo vai fazer ainda mais na vida de vocês e através de vocês chegar aos colegas lá da escola que precisam conhecer o Deus do FTU, né? E arrastar todo mundo pro dia 18 lá no ginásio do Ibirapuera. Com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. Nós já está na expectativa preparando. Parada 15 já está confirmada. Sim. Parada 15 não para. Próxima parada, partiu o ginásio do Ibirapuera. Partiu o ginásio do Ibirapuera. É a galera do barulho. Vocês têm que chegar e ficar lá na pista lá, fazer aquele agito, né? Com certeza. A pista é a mais disputada, porque cabe verdade. menos gente, então para ficar ali na boquinha do palco ali, dançando, vendo as atrações, né? Verdade. A gente vai estar lá com o pessoal da série Paulo também, para divulgar a estreia de Paulo no Univervídeo, 28 de maio. Olha,
Só tem coisa boa. Não vou falar mais, senão não resta surpresa nenhuma, né, A gente Paty? já deu muito spoiler aqui hoje. Você fica esperto para não passar lá o evento todo na fila. Então faz sua estratégia. Chega bem antes, passa por lá, pega seu livro. Não sei se a Melry vai estar aqui, a gente espera que sim, né? Para dar autógrafo do livro 2, que a gente já confirmou aqui para vocês. Ao vivo, hein? Ao vivo, olha só. Tô igual aqueles fofoqueiros da Sônia Abrão. Ó, tem minhas fontes. tô igual o pessoal da Sônia Abrão. Você, no máximo, na hora da palestra, todo mundo lá quietinho, prestando atenção, fazendo suas anotações aí, que vai valer por toda a vida. Galera, garanto o seu ingresso. 18 de maio aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Conexão Team 2025. Você é o nosso convidado, você e a sua família. Traga os seus pais, toda a família reunida ali para aprender o amor inteligente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vir aqui compartilhar um pouco da sua história. Obrigado pelo bolo que você não trouxe para mim, tá, Fê? Da próxima vez eu trago. Tá bom, vou te convidar semana que vem. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada. A gente vai chegando aos momentos finais do nosso episódio de hoje, mas semana que vem tem mais, se Deus assim o permitir. Fique ligado, compartilhe, faça o que é certo, que você vai colher o que é bom. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Sai do chão, vai! Esse mundo parece colorido, mas é só ilusão. Só ilusão. Chegou a hora de te resgatar desse mundão. Acaba com esse sofrimento agora e vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Assim ó, então vem pro FTU, vem com Jesus se encontrar. Força Team Universal vem pra te ajudar. Então vem pro FTU, vem preencher esse vazio. Só Jesus pode te alegrar. Tem muitas batalhas que é difícil enfrentar. O mal não quer te deixar a salvação encontrar. Mas com Jesus, se você se apegar, a salvação ganhará. Grupo FTU, grupo de adolescentes nascendo da palavra. Com Jesus sempre na frente, o inimigo pode até se levantar, mas através de Jesus a vitória chegará. Então vem pro FTU, vem com Jesus se encontrar. Força Team Universal vem pra te ajudar. Então vem pro FTU, vem preencher esse vazio. Só Jesus pode te alegrar. Sai do chão! Eu quero ouvir vocês agora! Vem! Então vem com FTU, vem com Jesus se encontrar. Força Team Universal vai arrebentar. Mais alto! Então vem pro FTU, vem preencher esse vazio. Só Jesus pode te alegrar. Por quê? Então vem pro FTU, vem pro FTU. Só Jesus pode te libertar. Então vem se encontrar com Jesus.